Oi, meu nome é Tamires Peixoto, sou estudante do curso de Equipamentos Biomédicos do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. E hoje, eu e meu grupo iremos falar sobre a obra Os Músicos, de Michelangelo Caravaggio. Contexto histórico. O Barroco é o estilo artístico que progrediu entre o final do século XVI e meados do XVIII, inicialmente na Itália, difundindo-se em seguida pelos países católicos da Europa e da América, antes de atingir, em uma forma modificada, as áreas protestantes e alguns pontos do Oriente, considerado como o estilo correspondente ao absolutismo e à Contra-Reforma, distingue-se pelo esplendor exuberante. De certo modo, o Barroco foi uma continuação natural do Renascimento, porque ambos os movimentos compartilharam de um profundo interesse pela arte da Antiguidade Clássica, embora interpretando-a diferentemente. Enquanto no Renascimento o tratamento das temáticas enfatizava qualidades de moderação, economia formal, austeridade, equilíbrio e harmonia, no Barroco, temas idênticos mostravam maior dinamismo, contrastes mais fortes, maior dramaticidade, exuberância, realismo e uma tendência ao decorativo, além de manifestar uma tensão entre o gosto pela materialidade opulenta e as demandas de uma vida espiritual. Para diversos pesquisadores, o Barroco constitui não apenas um estilo artístico, mas todo um período histórico e um movimento sociocultural, onde formularam novos modos de entender o mundo, o homem e Deus. As mudanças introduzidas pelo espírito barroco se originaram, pois, de um grande respeito pela autoridade da tradição clássica e de um desejo de superá-la com a criação de obras originais, dentro de um contexto que já se havia modificado profundamente em relação ao período anterior. E ocorreram três tendências culturais e intelectuais mais amplas que tiveram um impacto profundo na arte barroca. O primeiro deles foi o surgimento da Contra-Reforma e a expansão de seu domínio, tanto territorial quanto intelectualmente. Para combater as incursões feitas pela Reforma, a Igreja Católica Romana, após o Concílio de Trento, de 1545 a 1563, adotou uma postura propagandista, na qual a arte deveria servir como um meio de ampliar e estimular a fé do público da Igreja. Para esse fim, a Igreja adotou um programa artístico consciente, cujos produtos de arte fariam um apelo emocional e sensorial aos fiéis. O estilo barroco que evoluiu nesse programa foi paradoxalmente sensual e espiritual, enquanto um tratamento naturalista tornava a imagem religiosa mais acessível ao frequentador comum da igreja. Efeitos dramáticos e ilusórios eram usados para estimular a devoção e transmitiam uma impressão do esplendor do divino. A segunda tendência foi a consolidação de monarquias absolutas, acompanhada da formação simultânea de uma proeminente e poderosa classe média, que passou a desempenhar um papel do patronato da arte. Palácios barrocos foram construídos em uma escala ampliada e monumental, de modo a mostrar o poder e a grandeza do Estado centralizado. No entanto, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de um mercado de pinturas para a classe média e seu gosto pelo realismo. E na terceira tendência, foi um novo interesse pela natureza e uma ampliação geral dos horizontes intelectuais humanos. Estes produziram simultaneamente um novo sentido, tanto na insignificância humana quanto da complexidade e infinitude insuspeitadas do modo natural. Como um todo, a arte barroca também chegou à arquitetura, escultura e literatura, o que seria uma forma de democratizar a arte, que deveria chegar a todos, virou um movimento intelectual. A pintura barroca refletia um período da história em que o direito divino dos reis era questionado e, com isso, seu poder. Estava em causa o poder de reis da França, Espanha, Áustria e Grã-Bretanha,
Do outro lado, os reformistas brigavam pela autodeterminação nacional ou pessoal. Até então, a Igreja Católica utilizava suas influências e apontava a arte em exuberantes edifícios adornados em frescos pintados nos tetos e paredes. O objetivo era ilustrar o esplendor divino em suas várias passagens bíblicas. A importância da pintura foi reconhecida por reis e imperadores, que também passaram a financiar projetos arquitetônicos e morais adornados com pintura a óleo. A arte tornou-se um objeto de desejo da classe média. Passou a ser comum a encomenda de pinturas de natureza morta e retratos. Era uma forma de demonstrar a mudança de status. As artes apresentam uma diversidade inusitada no período barroco, principalmente porque as correntes do naturalismo e do classicismo coexistiam e entremearam-se com o típico estilo barroco. Os artistas Annibale Carracci e Michelangelo Caravaggio, ambos italianos, foram o que decididamente romperam com o maneirismo da década de 1590 e assim ajudaram a introduzir o estilo barroco, pintados, respectivamente, nos modos classicista e realista. Agora eu passo a minha palavra para José Pedro. Muito obrigado, Tamires. Agora eu vou falar um pouco sobre o contexto da obra. Então, o quadro Os Músicos foi pintado em 1595 em Roma. É uma obra não religiosa, não simétrica, uma das mais discutidas de Caravaggio por sua complexidade. Foi uma pintura recomendada pelo cardeal Francisco Del Monte, que apoiava o renascimento da música, que era um tema muito em alta na época. Como Caravaggio era um mestre barroco e trouxe mais visibilidade para o tenebrismo, é notável que algumas características desse movimento na obra, como o exagero e a riqueza de detalhes, valorizava intensos contrastes de luz e sombra que emprestam um aspecto monumental aos personagens. E, embora exagerada, é uma iluminação que aumenta a sensação de realismo. Também torna mais evidentes as expressões faciais. O escultor adquire valores escultóricos e se enfatiza no primeiro plano e movimento. Ao mesmo tempo também, a presença de grandes áreas enegrecidas dá mais importância à pesquisa cromática e o espaço iluminado como elementos de composição com valor próprio. Muito obrigado. Agora eu passo a minha palavra à aluna Lara Soares. Obrigada, José. Agora eu vou falar sobre a biografia de Caravaggio. Caravaggio foi um pintor italiano, o mais revolucionário artista do Barroco, reconhecido pela grande expressividade de suas obras e pelo espetacular contraste entre luz e sombra. Michelangelo Merisi, o Caravaggio, nasceu na pequena vila lombarda de Caravaggio, na Itália, no dia 28 de setembro de 1571. Filho de Ferno Merisi, que era administrador e arquiteto decorador do Marquês de Caravaggio, tinha apenas 6 anos quando a peste bubônica matou praticamente todos os homens de sua família, incluindo seu pai. Com 13 anos foi para Milão, onde trabalhou como aprendiz do pintor Simone Peterzano, discípulo maneirista de Tiziano. Em 1592, Caravaggio foi para Roma, onde trabalhou no ateliê de Giuseppe Cesare e logo se destacou não só por sua originalidade, mas também por sua vida irregular, em que sucediam brigas e episódios que revelavam seu caráter tempestuoso. Foi um dos mais notados pintores italianos, atualmente em Roma, Nápoles, Malta e Sicília, entre 1593 e 1610. Seu trabalho exerceu influência importante no estilo barroco, estilo do qual foi o primeiro representante. Caravaggio era o nome da aldeia natal da sua família e foi escolhido como seu nome artístico. Exceto em suas primeiras obras, Caravaggio pintou fundamentalmente temas religiosos. No entanto, foram várias as vezes em que suas pinturas feriam as susceptibilidades de seus clientes. Nos seus quadros, em vez de adaptar nas suas pinturas belas figuras etéreas, delicadas, para representar acontecimentos e personagens da Bíblia, preferia escolher, por entre o povo, modelos humanos tais como prostitutas, crianças de ruas e mendigos que posavam como personagens para suas obras. Caravaggio procurou a realidade palpável e concreta da representação. Utilizou como modelos
figuras humanas, sem qualquer receio de representar a feiura, a deformidade em cenas provocadoras, características essas que distinguem as suas obras. Tudo isso chocou seus contemporâneos pela rudez de suas pinturas. Dos efeitos que Caravaggio dava aos quadros, originou-se o tenebrismo, em que tons terrosos contrastam com os fortes pontos de luz. Após uma carreira de um pouco mais de uma década, Caravaggio morreu em circunstâncias desconhecidas. Em julho de 1610, aos 38 anos, seu corpo permaneceu em um local desconhecido por séculos. Em 16 de junho de 2010, uma equipe de cientistas universitários do Comitê Caravaggio anunciou a identificação dos restos mortais do pintor, graças à análise de DNA e de carbono 14, no pequeno cemitério de Frazione, de Porto Ercole, na comuna de Monte Argentario, na Toscana. A probabilidade de certeza desta descoberta, divulgada pelos pesquisadores, é de 85%. Um estudo divulgado em setembro de 2018 identificou-se que a morte de Caravaggio foi provocada por uma infecção causada pela bactéria Staphylococcus aureus, contraída há menos de um mês de sua morte por ferimentos em decorrência de uma briga, na qual foi ferido por uma espada. Para chegar a essa conclusão, pesquisadores analisaram seus dentes molares, caninos e incisivos, onde abundam os vasos sanguíneos, para determinar a causa real de sua morte. Michelangelo Merisi surgiu na cena artística romana em 1600, e desde então nunca lhe faltaram comissões aos patronos. Porém, ele lidou com seu sucesso de maneira atroz. Uma nota precocemente publicada por Floris Claes van Dyck sobre ele em 1604 descrevia seu estilo de vida 3 anos antes. Abre aspas. Após uma quinzena de trabalho, ele irá vagar por 1 mês ou 2 com uma espada ao seu lado e um servo o seguindo, de um salão de baile para outro, sempre pronto para se envolver em alguma luta ou discussão, de tal maneira que é bastante torpe acompanhá-lo. Fecha aspas. Obrigada. Agora eu passo a palavra para a Marina. Muito obrigada, Lara. Agora eu falarei sobre o lado obscuro de Caravaggio. Como dito anteriormente, Caravaggio se destacou não apenas por suas obras, mas também por sua vida irregular. Desde pequeno, o pintor apresentou traços de revolta e agressividade, e como parte de suas pinturas era modelada e inspirada por pessoas de classes marginalizadas, como as prostitutas, seu nome sempre suscitou certo escândalo na sociedade italiana contemporânea. Porém, com o passar dos anos, seu histórico foi envolvido por brigas e mistérios, contendo difamação, agressão e até mesmo assassinato. Em seus primeiros anos em Roma, Caravaggio tornou-se uma figura notória além do mundo das artes, ao ser apreendido diversas vezes por portar uma espada sem permissão, além de ser processado por espancar um homem com um graveto, dar início a diversas confusões quando bêbado e ter desavenças com as autoridades. Ainda em seus primeiros anos em Roma, nasceu a rivalidade entre Caravaggio e o também pintor Giovanni Baglioni, que seria futuramente responsável pela fuga de Caravaggio da cidade. Baglioni acusou oficialmente o outro pintor diversas vezes de contratar assassinos para matá-lo, e também por difamação. Porém, o ápice de sua rivalidade foi quando a tela Amor Vince Minha, O Amor Conquista Tudo, que Caravaggio havia pintado sob a encomenda de um nobre e na qual aparece o amor, o cupido da mitologia romana, acima de todos os esforços do homem como a escrita, a música e a arte, ganhou grande prestígio. Essa primeira tela, no caso, seria essa daqui. Baglioni então pintou a tela denominada Amor Sagrado versus Amor Profano, que traz um anjo interrompendo a relação do Cupido com um demônio, cujo na segunda versão da pintura possui o rosto de seu rival, e ele fez essa pintura na intenção de revelar para Roma que o modelo de 11 anos pintado por Caravaggio como amor era o amante do mesmo. No caso dessa pintura é esta daqui, que podemos observar o demônio tem a cara de Caravaggio. Após essa exposição, Caravaggio compôs uma série de sonetos contra Baglioni, no caso estes sonetos aqui. Daqui é um exemplo dos sonetos, desculpa. E estes sonetos fizeram Caravaggio ser preso por difamação. Mas como mesmo possuía amigos e patronos ricos, o pintor teve sua fiança paga e saiu em liberdade, mas em busca de vingança.
O infortunado Ranunzio Tomassoni, amigo de Baglioni, acabou sendo alvo da ira de Caravaggio e, após um jogo de cartas, foi convocado pelo pintor para um duelo no qual teve sua veia femoral cortada, morrendo no local. Sendo assassinado Tomassoni, Caravaggio foge de Roma, passando por Nápoles, Malta e pela Sicília, não deixando de criar novas desavenças em tais locais, além de o próprio Papa ter estabelecido uma recompensa pela cabeça do pintor. Caravaggio morreu em situações misteriosas em Nápoles no ano de 1610 e, após uns anos, foi descoberto que ferimentos de espada adquiridos em uma de suas desavenças geraram uma inflamação letal. O pintor tornou-se um dos grandes nomes do Barroco, tendo sua biografia feita pelo próprio Baglioni. E para saber mais sobre a vida de Caravaggio, é interessante assistir ao filme de 1986, intitulado Caravaggio, produzido por Derek Jarman, onde a vida do pintor é relatada de forma um pouco distorcida, mas informativa. Muito obrigada, agora eu passo a palavra para o Gustavo. Muito obrigado, Marina. E eu vou prosseguir agora com a análise da obra. E é importante ressaltar que, analisando uma obra, primeiramente, vamos analisar os elementos da esquerda para a direita, falar sobre alguns deles e depois um apanhado geral da nossa obra. A obra Os Músicos, de Michelangelo de Caravaggio, retratou diversos modelos do novo movimento que surgira na Europa, naturalmente após o Renascimento. Mesmo que ambos os movimentos sejam comparados, é visível a discrepância entre as obras de cada um. No Barroco, havia o enfoque no dinamismo das obras, e isso era denotado pela iluminação, e Caravaggio tinha um exclusivo uso dessa técnica. Ele representava partes muito iluminadas e outras muito escuras em suas obras, para representar justamente essa velocidade e ação que havia num plano. E isso causava uma sensação de acontecimentos rápidos, discursos, batalhas, movimentos e dramaticidade. Na pintura, nós observamos 4 figuras. Da esquerda para a direita, temos a primeira, que é um personagem de cabeça baixa, com uvas nas mãos. Esse personagem possui asas escuras, retratando um cupido, representando o amor incluso nessa arte. O personagem também possui semelhança com outras figuras em 2 obras de Caravaggio, que é Rapazes Cascando Fruta e O Anjo, em São Francisco de Assis em Êxtase, que são essas 2 obras que eu coloquei na tela. O segundo rapaz aparece com uma manta vermelha pelo seu braço e peito, e por baixo uma veste branca e bem delicada. A personagem segura um alaúde, um famoso instrumento com origem incerta. Existem citações desse instrumento inclusive na Bíblia. Esse cordofone foi reformulado diversas vezes e no período barroco tinha 14 cordas, a qual uma delas o rapaz afinava. Este rapaz é interpretado como um amigo muito próximo de Caravaggio. Ele encara o espectador e tem a boca entreaberta, que, junto aos olhos também entreabertos e quase embriagados, sugere a sensualidade e delicadeza dessa figura, que aparenta sensibilidade ao tocar o instrumento, haja vista que seus olhos estão com lágrimas. No meio de suas pernas é ainda visível um violino barroco, que se diferencia do clássico por causa de seu formato e angulação, fora as cordas, que, na época, eram feitas de tripas secas e retorcidas. Junto ao instrumento temos a partitura de uma peça, que, a um olhar superficial, denota uma obra exclusivamente barroca, chamada madrigal. Com a presença de arpejos crescentes e decrescentes, ele mescla a música libertina à poesia, e é inclusive classificado como originário da ópera. O violino deixado no plano central da obra, em seu valor figurativo, representa a inclusão de um 5º personagem, no caso o interlocutor. Podemos enxergar como um convite ao concerto retratado por esses músicos. A terceira figura tem apenas uma parte do seu ombro e rosto aparentes, com um olhar sugestionável e direto ao espectador, assim como da figura esquerda. Podemos ver também suas sobrancelhas arqueadas e a boca entreaberta, retratando novamente a sensualidade e prazer. Acredita-se que esse rapaz fora feito como um autorretrato de Caravaggio. O último rapaz está de costas, com uma boa parte do seu corpo aparente. Ele tem em mãos uma partitura, mas nesse caso para o canto lírico. Não é possível enxergar muito bem qual peça era retratada, mas a parte do tenor ainda pode ser interpretada. E segue o mesmo quesito do madrigal. Num apanhado geral, esta obra denota sensualidade e prazer, vindos não somente da música, mas também dos músicos que a produzem.
e, em consequência, a ambiguidade sexual e emocional de como a música nos toca. E Michelangelo decidiu representar isso a partir de figuras masculinas com traços femininos e delicados. Percebe-se pelo emaranhado que a figura traz. As 4 personagens estão muito próximas, inclusive enroscadas ou amontoadas, e isso pode representar a amálgama que houve no Barroco, inclusive no cenário musical, religioso, cultural e, por fim, sexual. Eu faço minhas considerações finais e retomo essa apresentação. Agradeço a todos que viram, ouviram. Agradeço aos integrantes do grupo José, Marina, Lara e Tamires. E agradecendo também ao professor Raimundo.